boa noite. Começa agora para todo o Brasil Direito em Debate. E no programa de hoje, você vai ficar sabendo tudo o que aconteceu na 11ª Conferência dos Advogados do Rio de Janeiro. O encontro, realizado pela OAB aqui do Rio, aconteceu em outubro aqui na nossa cidade. Para falar sobre o assunto, é nosso convidado, o Dr. Roadir Damus, ele que é presidente da OAB aqui do Rio de Janeiro. A Conferência Estadual dos Advogados do Rio de Janeiro acontece a cada 3 anos. O encontro levanta temas que vão ser discutidos durante a Conferência Nacional. Nos 2 dias de debate, foram também apresentadas propostas para o futuro do Rio de Janeiro e do Brasil. Confira. A abertura da 11ª Conferência dos Advogados do Rio de Janeiro teve plateia lotada. Durante 2 dias, advogados do Estado debateram as perspectivas e os desafios do direito. Essa conferência é um momento de congraçamento, é um momento de debate, de aprofundamento de uma série de questões que dizem respeito ao nosso dia a dia. Se cada um pegar essa programação da conferência, vai ver que todos os assuntos ali relacionados são assuntos atuais, são assuntos que dizem respeito às nossas vidas, são assuntos que dizem respeito ao nosso dia a dia. A cerimônia teve a participação de presidentes de seccionais e do presidente do Conselho Federal da OAB. Ofir Cavalcante falou sobre o compromisso social do advogado. Eventos como esse demonstram o compromisso da advocacia brasileira e aqui no caso da advocacia carioca com as grandes lutas do Estado e do Brasil. Isso é fundamental que o advogado cada vez mais tenha na sua mente. Que ele, além de ser um técnico a serviço de uma causa, ele é efetivamente um cidadão, um profissional a serviço do Brasil. Por isso, a advocacia brasileira tem a dimensão que tem. A nossa respeitabilidade e credibilidade está intimamente ligada à nossa forma de atuar. Portanto, o advogado precisa de qualificação, de capacitação e, sobretudo, também de ética para poder exercer o seu papel. A conferência estadual reuniu ministros, juízes, desembargadores e dezenas de especialistas. Foi cenário de discussões atuais, como o direito ambiental, os impactos do pré-sal na economia fluminense e o novo Código de Processo Civil. O conselheiro Bruno Dantas, integrante da comissão encarregada de elaborar o anteprojeto do novo código, defendeu as inovações. Eu destacaria como uma das grandes mudanças de paradigma a valorização da conciliação. A conciliação que tem tido tem sido uma bela experiência nos juizados especiais, está sendo valorizada no projeto do novo código, ela muda de local no procedimento. Hoje, no código vigente, a conciliação é feita no momento em que as partes já estão desgastadas, já despenderam recursos econômicos e também emoções e, portanto, em geral, a audiência de conciliação não tem sido muito eficaz. O que nós procuramos fazer no projeto do novo código? Nós antecipamos a audiência de conciliação, colocamos ela como o principal ato, o primeiro ato a ser realizado em juízo, para que autor e réu sentando frente a frente diante de um profissional capacitado para alcançar uma solução adequada, essas duas partes possam construir uma solução que será certamente a mais barata, que será a que não vai acarretar incidentes processuais, recursos, enfim. O debate sobre a informatização do Judiciário teve a participação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello. Que medida que essa informatização, o processo eletrônico, pode trazer soluções para o Judiciário? O Estado está a dever no campo dos serviços essenciais. E o Judiciário é um serviço essencial, já que ele é responsável pelo restabelecimento da paz social abalada pelo conflito. O processo eletrônico pode agilitar a tramitação, mas, a meu ver, comprometerá em muito o conteúdo. Isso é péssimo em termos de avanço cultural. Até que ponto a tecnologia, na sua opinião, deve ir? O senhor falou aqui sobre casos, sobre julgamentos à distância, enfim. Até que ponto o senhor acredita que a tecnologia deve ir? Em termos de pesquisa, em termos de subsídios, em termos de atuação na infraestrutura do judiciário. Mas, quanto ao julgamento, não. Quanto ao julgamento, é como livro.
eu não consigo me ver lendo um livro na telinha. Quanto ao julgamento, nós precisamos do processo físico. Polêmicas como o papel do Conselho Nacional de Justiça na fiscalização dos magistrados também tiveram espaço. Aqui na OAB eu tentei fazer uma retrospectiva histórica e colocar os pontos mais importantes neste debate, para que a gente avalie o que era antes, o que veio depois da Constituição de 88 e esta polêmica que nasceu a partir de agora, para assim a gente entender o que é que está acontecendo, né? Então, realmente uma certa desinformação e uma certa resistência a uma realidade que está batendo as nossas portas. Agora, a gente sabe que a Associação dos Magistrados quer que o Conselho Nacional de Justiça só julgue esses processos com relação aos juízes depois que passe pela corregedoria. O que a senhora defende? Isto é criar, transformar o Conselho Nacional de Justiça em um órgão recursal, repetindo essa dificuldade que nós temos de rever as situações do órgão recursal. E isso é um passo para dizer que não pode rever em grau de recurso se não houver reformaço impégios e uma série de questionamentos de ordem burocrática para impedir uma ação direta da Corregedoria Nacional. Na mesa sobre a Comissão da Verdade, que vai investigar crimes contra presos políticos cometidos durante a ditadura, os debatedores destacaram os avanços na busca por justiça. O que o país pode esperar dessa Comissão da Verdade? Que ela consiga trazer à tona todas as graves violações cometidas durante o regime militar e identificar os seus respectivos autores. E, além disso, fazer um grande trabalho de sistematização sobre como funcionou o sistema de repressão no país e como que foi possível capilarizar em cada canto do país um sistema de monitoramento da vida das pessoas, de prisões arbitrárias, de torturas, de desaparecimentos de cidadãos, e todo tipo de lesão aos seus direitos fundamentais. A partir disso, fazer um grande relatório que possa indicar modificações na estrutura administrativa do nosso aparato de segurança, de modo a precaver para que essas graves violações que ainda são cometidas nos dias de hoje, com práticas autoritárias que por vezes ainda se repercutem em pleno Estado de Direito na democracia, para que elas sejam impedidas, e que elas não se repitam mais. Ministra, o que o país pode esperar da Comissão da Verdade? Pode esperar uma narrativa histórica que realmente identifique as torturas, as mortes, os desaparecimentos políticos e uma nação renovada para enfrentar os crimes contra os direitos humanos nos dias atuais. Esse é o nosso principal objetivo. Uma nação é também a sua memória, um povo é a sua memória e a capacidade da gente saber o que aconteceu, levantar a mão e dizer eu tenho direito, cada brasileiro. As famílias dos desaparecidos viverem o direito de saber o que ocorreu com eles, isso fortalece a democracia no Brasil. Mesmo não tendo a função de punir, é um instrumento de justiça? É um instrumento de justiça, porque justiça não existe sem trazer à tona as informações. Agora, ela não poderia ter um caráter punitivo, porque o Brasil também, ele tem uma estrutura, um sistema de justiça, um Estado democrático de direito, que prevê uma ação penal, que prevê a atuação do Ministério Público, do Poder Judiciário, dos advogados, do contraditório. Então, como fazer isso com uma comissão? Essa será uma tarefa futura que a OAB mesmo estará debatendo com o sistema de justiça brasileiro. Também foram realizadas quase 40 oficinas organizadas pelas comissões da Seccional do Rio. A participação foi aberta ao público. Foi o lugar para a discussão de temas como marketing jurídico e direito à moradia. A importância de moradia adequada, abrigamentos, abrigos, isso é uma questão muito importante dentro da perspectiva do Rio de Janeiro, visto que isso não existe. A população de rua mora na rua. Quando são levados para os abrigos, eles querem voltar para a rua, porque os abrigos estão numa situação de tal jeito que a rua é mais confortável. Dormir numa cartolina no chão de rua
é mais seguro do que estar dentro de um abrigo onde eles apanham, onde estão misturados com pessoas com problemas mentais, violentos. A gente procurou sair um pouco daqueles temas meramente jurídicos e falar mais sobre o mercado de trabalho, né, o dia a dia profissional. A gente acha que isso é uma questão que falta na formação acadêmica, né? Na faculdade a gente não tem contato com esse tipo de informação, então é um painel interessante para o advogado que quer se atualizar, que quer entrar em contato com as novas tendências, né? Para ele poder ter uma orientação em que ramo do direito ele vai seguir. A Conferência Estadual também reconheceu o trabalho de advogados com mais de 50 anos de profissão. Benedito Calheiros Bonfim, que tem 65 anos de atuação na área trabalhista e acaba de reeditar 2 livros, foi um dos homenageados. Como é que o senhor se sente com essa homenagem? Eu atribuo essa premiação, que muito me emociona e não é a primeira, a minha longevidade profissional, aquilo que o advogado deve prezar, principalmente levar consigo e ter reconhecido pela comunidade de seus colegas, pela sua corporação, não que enriqueceu, não que aumentou o seu patrimônio, mas que, sobretudo, mostrou que foi reconhecido pela sua dignidade, pela sua ética, pela sua lealdade, pelo seu comportamento, pela sua conduta profissional. Bem, e no próximo bloco, a gente vai repercutir com o Dr. Roadir Damush, presidente da OAB do Rio de Janeiro, tudo que nós vimos nessa matéria bem abrangente sobre a 11ª Conferência dos Advogados no Rio de Janeiro. Até já!